Olá, bom dia. Ou seja, bom almoço para nós, né? Aqui no Brasil é hora do almoço. E eu não sei nem descrever o que eu tô sentindo, que tá me atravessando nesse momento, de poder receber, poder conversar com esse ser que eu amo, esse ser que é pura magia, esse ser que é indescritível, que é o Pio Campo. Eu já vou até chamar ele aqui porque deixa eu ver se eu consigo já chamar ele. O Pio, ele dispensa apresentações na dança e a dança diz tudo. Então nunca muitas palavras foram necessárias pra gente. Pio! Oi, Ai, que saudade! que saudade também. Ai, Nossa, Fé, tão como feliz. Você muito. me ouve? Eu te ouço, eu te vejo. Ai, que coisa boa. Nossa, eu queria primeiro começar dizendo que esses tempos tão difíceis também têm sua magia, né? Tem. Porque você tá em Milão agora, né? Estou sim. E eu tô podendo te ver, bem-vindo à minha casa, Pio, porque está ensaiando essa visita há tanto tempo, né? E quem diria que você ia entrar na minha casa hoje para um almoço? E que magia a Bem, questão do tempo também, né? Porque aqui já são 5 da tarde. É fascinante, né? Que a gente possa conversar em tempos diferentes, né? sim, sim, que a gente possa passar todas essas barreiras, né? Bom, eu acho, eu não te apresentei porque para mim você dispensa apresentações, mas para quem não conhece o Pio, quem já fez curso comigo sabe que toda hora eu falo do Pio, que toda hora eu falo Sim. do seu trabalho, do seu ser, sempre com muita honra e reverência ao Ai, grande obrigado. mestre que para mim você representa, um grande mestre. Para mim, você representa a dança e a poesia e o amor manifestos, assim, quando eu penso no amor e penso em tudo isso que é tão sutil e não palpável, vem você, vem a sua dança, vem a sua trajetória. Então, eu tenho uma honra muito grande pelo teu ser. E para quem não conhece o Pio, ele é um fenômeno para mim, né, na dança, pelo método da Maria Fuchs. Depois ele vai poder falar um pouco mais sobre dança terapia, enfim. Mas bem-vindo, Pio, bem-vindo. Obrigado, viu, Fé? Eu sempre tenho um pouco de receio quando ouço essa palavra mestre, porque na verdade essa característica que você vê em mim, ela está em você da mesma forma, está em todos os seres humanos, né? Então, o mestre realmente é um só e está igualmente presente em todos os seres humanos. Mas eu agradeço pelo carinho, assim. Eu posso dizer exatamente o mesmo de você pelo trabalho maravilhoso que eu pude ver no Ilumina, né? E então te agradeço também pelo seu mestre estar tão ativo no mundo. Gratidão, Pio. Nossa, eu estava pensando, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, porque você está em Milão e como está sendo tudo isso aí para você? Como tem sido esses tempos, né? Que todos nós estamos sendo impactados, assim. Como você tem vivido esses dias? Então, aqui na Itália o lockdown começou 21 de fevereiro e tem sido muito, muito rígido. O governo aqui tomou uma posição bem firme e nós ficamos literalmente trancados em casa com o exército na rua que policiava as nossas saídas, que eram permitidas só para ir comprar comida e voltar imediatamente para casa em um raio máximo de 500 metros, né? Uau. E então, muito forte estar trancado.
tenho um apartamento pequeno aqui em Milão. Me veio a faltar tudo o que está faltando para todo mundo, que é a comunicação, pelo menos a comunicação através da dança, que é a minha linguagem, né? E, sem dúvida, é um tempo muito precioso, acho que, como todos estão falando, né? É um pedido da nossa grande Mãe Terra, né? Que precisava realmente que a gente tomasse essa atitude de se retirar e de reconsiderar a nossa relação, né? Com tudo que existe, que vibra. Ao mesmo tempo, assim, o que dizer, né, do sofrimento de tantas pessoas, tantas mortes, assim. Para mim, fundamentalmente, tem sido um tempo assim de diálogo com o vazio, né? E o vazio, para mim, sempre tem se apresentado nesses 25 anos de atividade através da dança, né, de ser através da dança, em termos de medo, às vezes, que surgia antes dos encontros, quando eu pensava, meu Deus, o que eu vou dizer para as pessoas, né? E será que eu já falei tudo? O que mais que eu tenho para acrescentar sobre o movimento, né? Então, ao longo desses anos, a minha grande experiência tem sido compreender o vazio como o grande pai da criação, né? Então, tenho aprendido a ouvir ele como o lugar de onde tudo nasce, né? E na prática, realmente, isso depois se dá como esse fenômeno, né? De onde surgem as ideias, de onde surge essa possibilidade de criar que é infinita em todos os seres humanos, né? E nesse tempo se apresentou um outro vazio, que é o vazio de ter que adiar todos os compromissos, né? Na Itália, no Brasil. E a pergunta que talvez todo mundo está se fazendo, né? Como que eu vou viver, né? Mas, ao mesmo tempo, a resposta vem da mesma forma, né? Acreditar que podemos dialogar com esse vazio confiando que ele realmente contém todas as novas possibilidades que se apresentam, e mesmo em termos de criação. Por exemplo, né, o fato que a gente possa se encontrar nós dois agora e aprender a amar também esse vazio no sentido de esperar que ele traga a fecundidade que nós desejamos, né? Em todos os níveis. A vida, ela é muito fecunda, ela é muito generosa, né? Então, aprender nesse tempo tem sido exatamente compreender aos poucos que algumas portas se fecham, mas que outras se abrem, e que a vida sempre, 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 sempre é a nosso favor, né? Isso é a maior dança, né? Essa é a maior dança. Então, e o próprio nome, né, em português, mudança, né? Tem o dança ali e tudo dança. Como que tem sido isso no seu corpo? Então, a grande mudança para mim tem sido mergulhar nesse vazio e entrar numa dimensão maior de silêncio, né? Aqui, num apartamento perto do estádio, né, de San Siro, que é um lugar cheio de prédios, tem alguns jardins, mas a mudança principal tem sido reaprender a ouvir, por exemplo, por causa do silêncio que se criou numa cidade tão barulhenta como Milão. Eu percebi, por exemplo, que às 4 da manhã começava um grande concerto de pássaros aqui, né? E isso tem sido maravilhoso, se compreender como tem um despertar dos meus sentidos, né? E eu não tenho um jardim aqui, mas assim, despertar o prazer, por exemplo, de ver uma orquídea dentro do processo dela, ou plantar as ervas aromáticas nos vasos da janela da cozinha, e compreender que esse diálogo interno e um diálogo também realmente com essa mãe, ouvir os pássaros, tem sido algo incrível, né?
inclusive nesses dias eu ouvi dizer que os pássaros, segundo os aborígenes da Austrália, são considerados os mensageiros de outras dimensões, né? Então, esse tempo, dentro do aspecto poético dele, tem sido esse grande despertar dos meus sentidos. E poder ouvir, né, por exemplo, os pássaros. Ao mesmo tempo que tem sido lidar com as minhas próprias quedas e com as minhas ressurreições cotidianas, né? E, eu tenho uma das minhas mestras, é a Shantimai, que é uma guru que eu acompanho e que me acompanha, né? Nesses dias estava fazendo uma pergunta para uma discípula, né? Dizendo, como é que você está? E essa mulher, mais ou menos da minha idade, 60 e passa, assim, está falando, não estou muito bem, estou cheia de altos e baixos, né? E a gente vai responder, bom, então você está viva, porque a vida é exatamente isso, né? É trilhar esses altos e baixos. Sim, sim. Ai, ai, por aqui também, você foi falando dos pássaros, né? Eu fui me lembrando, onde eu moro agora, bem na natureza, bem na floresta mesmo. Só que durante a vida normal que a gente tinha, é rota de Guarulhos. Então, tem sempre muito avião. E é engraçado que agora não tem pouquíssimos aviões, né, voando pelo Brasil, e é sim possível escutar melhor novos sonidos de pássaros que eu nem tinha ainda percebido. E as borboletas, elas vêm para dentro da minha sala para fazer os seus casulos, que é onde elas têm mais proteção. Então, eu tenho visto e assistido algumas metamorfoses, né, que eu não percebia antes. Então, eu acredito que a humanidade em si, nesse momento, está tendo uma grande oportunidade. É claro que a gente reconhece que está sendo um tempo muito difícil, de muitas mortes, de muito sofrimento, mas dentro dessa dualidade sempre tem a unidade, né? Tem. Eu acho que é um tempo apocalíptico, né? Porque o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, em termos de governo e nos Estados Unidos, etc., declara um pouco que essa mudança é necessária para todos nós, né? Ao mesmo tempo que tem esse aspecto incrivelmente poético desse despertar que acontece dentro de nós, tem esse aspecto também terrivelmente dramático, né, de injustiças que se apresentam de uma forma mais evidente ainda, né? Então, nessa mudança, talvez cabe também realmente fazer uma opção de mudança de diálogo entre homens, né? Diálogo entre nós e a natureza, e restabelecer esse equilíbrio, que eu não sei, né, porque a gente não sabe de nada, se isso vai acontecer em termos gerais, né? Mas, assim, como muitos sábios que trilharam os caminhos dessa terra, assim, sempre afirmaram que a mudança ela começa dentro de nós, que é pessoal. Então eu acredito nessa reverberação, né? O seu movimento através do yoga dance ou aquilo que eu posso fazer, as nossas conversas, assim, o fato de estar cada vez mais conectados com o sentir, né? Que as nossas palavras surjam não de conceitos, mas do coração, né? Isso acredito que produz uma vibração. E a vibração, ela é ouvida, ela é acolhida, né? Quando a gente dança, por exemplo, nos grupos, eu sempre sinto, né, que de uma forma misteriosa o movimento alcança lugares e áreas que são realmente desconhecidas. Eu não sei se quando a gente movimenta uma mão em termos de paz, de amor, nessa vibração de escuta profunda de si mesmo, se essa mão não chega na África ou não chega no coração do Trump, por exemplo, né? O meu desejo é esse. Então, acredito que, né, como pessoas
que trabalham com a arte, como nós, a mudança se dá nessa consciência que o que fazemos reverbera, né? Inclusive, queria te agradecer também por todo o trabalho que você faz em termos de disponibilizar cestas básicas através da sua arte, porque a mudança passa também por aí, né? Por essa percepção de que existe gente que, enquanto nós temos a sorte incrível de estar entre quatro paredes, tem pessoas que estão na rua, né? Outro dia eu estava passeando e eu vi um cara, aqui se chama Barbone, que são as pessoas que... Barbone porque tem barba longa, né? As pessoas que moram na rua, né? Isso alguns tempos atrás, quando na ida para o supermercado, né? E o cara mora no assento do parque, né? Então, meu Deus, qual que é a proteção que ele está conseguindo viver, né, nesse momento? E ele sou eu, né? Ele é você. Não estamos, a gente, por sorte, estamos nesse corpo e nessa situação. Mas a gente podia ter estado lá, deitado no banco, né? Isso é tão importante, né? Porque eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Ok, essa mudança, essa dança, esse lugar de escuta e de vazio, e é a partir dali que nasce a minha fala, né? É a partir dali que eu posso me colocar, não antes disso, porque eu acho que antes disso é reação, antes disso é algo que ainda não foi visitado, digamos assim, né? E aí eu fiquei pensando muito, ok, como, né, vivendo no Brasil agora, nesse tempo, espaço, como que isso tudo está nos mostrando de uma forma muito mais evidente um problema que a gente já tem há muito tempo, que é a desigualdade social, né? Então, todos esses problemas que a gente está tendo com a pandemia, que está realmente fora de controle no Brasil, vem muito por causa de um problema sistêmico que a gente já tem há muito tempo. E aí eu fiquei pensando como que a arte, como que a dança, como olhar para o outro como ele sou eu também, só porque ele não tem água encanada, só porque ele não tem os recursos que eu tenho, por causa do sistema que a gente mesmo como humanidade acabou construindo, né? E como que essa dança pode chegar até ele, né? E aí eu encontrei essa forma, e uma das coisas que eu queria também conversar com você é que às vezes eu fiquei pensando um pouco isso, né? A gente quer ver, a gente sabe que essa mudança está acontecendo, mas às vezes a gente fica muito focado em mudanças muito grandes, e quando a gente pensa, nossa, quero contribuir para o mundo, eu tenho que fazer uma coisa muito gigante. E eu sei que tanto eu quanto você, as pessoas que vivem da arte, têm esse olhar de, cara, se eu fizer uma mudança estrutural dentro de mim, na forma como eu danço com a natureza, como eu danço com o mistério que habita em mim, é como você acabou de falar, reverbera. E sim, essa mão pode chegar no coração do outro, sabe? Então não precisa exatamente fazer coisas que a gente, na nossa cabeça, acha que são grandiosas. Então, se eu não puder fazer isso grandioso agora, eu não vou fazer nada. Eu acredito que só o fato de você estar nesse espaço de escuta, já existe uma reverberação, né? Eu queria que você falasse um pouco do seu ponto de vista em relação a isso. A que mudanças a gente pode fazer que sejam as menores, sabe? Que assim, não existe menor e maior, né? Existe só no ego, mas... Fê, eu acho que você está fazendo algo grandioso, né? Todas as pessoas que percebem que não existimos, que nem tudo, né, gira em volta da gente, mas que a gente faz parte, né, de uma dimensão mais ampla, a consciência disso já é a mudança. Acho que eu sinto que o que essa pandemia trouxe foi o despertar de uma consciência muito mais viva agora, porque antes acontecia que, por exemplo, se uma pandemia estava na África, aí a gente via aquilo e falava, tá, mas tá assim, né? Sim. Ai, a gente pode até ser solidário, mas depois a gente esquece e volta. E agora a coisa é incrível, que o grande chamado chegou no mundo inteiro, assim, não tem um lugar onde isso não seja, onde a gente não tem que olhar para isso, né?
E ao olhar para isso, a gente pode ou desejar que tudo volte como antes, que sinceramente não é o meu desejo, assim, Nem o e meu. sei que não é nem o seu, obviamente, né? É, então, eu acredito que a mudança é simplesmente tirar o foco da nossa, do nosso ser considerado como a única, o único foco da existência, mas realmente abrir os horizontes e considerar que fazemos parte de uma família maior, né? Essa já é a grande chance que temos nesse momento, né? É, comigo tem acontecido, por exemplo, antes da pandemia, eu me lembro que em dezembro eu estava em Buenos Aires é, com um grupo e a gente foi dançar na Avenida Corrientes, que é um lugar super populado de Buenos Aires, né? E aí, de repente, a gente foi dançar numa pracinha onde não tinha ninguém. Tinha só um morador da rua, né? E a gente seguiu com o nosso movimento e a gente se aproximou e o cara, de repente, começou a chorar porque acredito, né, que o movimento que estava surgindo, era um movimento de conexão profundo com a nossa humanidade, tocou essa pessoa exatamente no lugar onde estava. Assim, ele no banco, mas ele levantou o olhar, a gente se olhou e as lágrimas dele começaram a descer porque acredito que talvez a arte tenha exatamente essa grande possibilidade de tocar o coração humano. Então eu não sei o que as pessoas têm que fazer, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu realmente não sei aconselhar. Eu só sei que quanto mais entrego a minha existência ao projeto que me torna mais humano, esse meu tornar mais humano atinge também as pessoas que aparentemente estão longe de mim, que estão do outro lado da Terra, mas ao mesmo tempo não, elas são tocadas, eu sinto isso. E acho que cabe a cada um de nós, compreender, cara, o que você está fazendo na vida? Qual que é o seu projeto, né? O que você sente que te faz, que te torna mais gente? Então, se cada um de nós pode fazer esse percurso de volta para si mesmo e compreender o que está fazendo na Terra, nossa, isso já Já é é tudo, né? uma grande contribuição. Sim. Viu? Eu sou super fã do seu trabalho, do seu ser, falei no começo, né? E eu queria muito escutar um pouco de como foi esse seu caminho através da dança, né? Como que você começou? Isso sempre foi, como fala, vivo dentro de você? Como que é Sim. isso? Então, Fê, eu estou com 62 anos e a dança não esteve em termos, como nós compreendemos a dança hoje, presente na minha vida, mas esteve presente dentro do meu ser desde pequeno, no sentido que eu me fazia sempre essa pergunta, o que eu estava fazendo na Terra. E isso gerou em toda a minha existência uma inquietude muito, muito grande, porque nada realmente me bastava. E eu me lembro, assim, eu não tive uma vida particularmente difícil, tive uma família que me acolheu, cresci na Sicília, os primeiros 10 anos da minha vida, que é extremamente conservadora, mas enfim, tive uma vida, assim, normal, suportado pelos meus pais, assim, com o apoio dos meus pais, mas eu realmente tinha uma inquietude muito profunda. Eu nunca soube rezar, nunca soube realmente aderir a uma religião. Sempre tive uma busca assim, eu gritava de noite dentro de mim, por favor, alguém me diga o que eu estou fazendo nessa vida, porque nada me bastava, nem
o amor de alguém, nem o fato de fazer carreira, como eu tinha feito carreira na Itália, assim. Aí eu deixei o trabalho aos 33 anos na Itália, no topo, deixei tudo, fui morar numa favela em Foz do Iguaçu, num projeto comunitário, mas mesmo assim não, a angústia estava ali, assim, essa inquietude profunda. E 25 anos atrás, acho que a vida se cansou de me ouvir gritar. E eu encontrei a Maria Fuchs, que é a minha mestra. Na época ela tinha mais ou menos 70 anos. E quando eu encontrei ela, dentro dessas buscas infinitas do meu ser, que não tinha a ver com dança diretamente, tinha a ver com a dança da vida, né? Mas não com dança. Quando eu vi ela em Brasília pela primeira vez, nossa, o meu coração falou: você estava procurando ela. Ela é o começo de tudo para você. Então, para mim, já de ver essa senhora que tem dedicado a vida inteira para uma dança que realmente pertencesse a todos, foi o fim da angústia e o começo de uma nova vida, né? Tem sido 25 anos de uma relação profunda, de um amor profundo, às vezes de também crises dentro da comunicação, mas nunca, nem por um segundo, ficamos distantes dentro dessa busca. E para mim agora o legado é seguir, né? Maria está com 98 anos. Uau. E para mim, eu prometi a ela que eu continuaria com a busca dela, né? E dessa dança, que é a dança que Maria criou, que Maria sempre diz, a dança é a vida, né? Então é um movimento que ressignifica a minha existência e que tem como proposta realmente a volta a esse nosso ser criador que nos habita sempre. E então um movimento que não seja repetição, mas que seja a manifestação daquilo que as palavras não sabem dizer e que o movimento misteriosamente faz com que apareça de uma forma clara, nítida, que faz com que possamos nos reconhecer nessa identidade de criadores, né? Ah, nossa, Pio, foi exatamente isso que eu senti quando eu te conheci, esse reconhecimento. Porque a gente nunca ficou. Eu acho que essa é a primeira vez que a gente está conversando de forma mais prolongada. Sim. E quando eu te reconheci dessa forma, que foi através desse movimento, nenhuma palavra precisou para descrever nada. Sim. O meu ser entendeu tudo. O meu ser entendeu o seu ser. E tem algumas pessoas que estão escrevendo algumas coisas à medida que você foi falando. Quando você se emocionou ao falar da Maria, eu me emocionei. E algumas pessoas colocaram ali que sentiram essa emoção. E é exatamente isso que o Pio estava falando desde o início, né? Que não é possível que o movimento de uma mão não possa chegar no coração do Trump. Né? E é isso, porque você está chorando, você se emocionou aí da Itália e eu me emocionei aqui do Brasil e alguém que está assistindo se emocionou de algum outro lugar, né? Então a arte é mesmo isso, é chegar onde as palavras não conseguem chegar. Que é o grande mistério da vida, né? Essa força e essa arte que existe dentro da gente, que essa centelha divina, enfim, tem vários nomes particulares para cada pessoa. Mas eu já ia te perguntar da Maria e que, aliás, eu tenho um apreço muito grande, uma admiração enorme e uma gratidão enorme também. Eu assisti aquele vídeo que o Luiz fez e eu chorava sem parar assistindo o vídeo inteiro. Tremia, soluçando, chorando. E muitas das coisas que ela falou me marcou muito. Mas o que mais me marcou, porque sempre
sempre marca o que você precisa escutar naquele momento, né? Eu tenho certeza que se eu ver o vídeo de novo, outras coisas vão marcar, porque eu já estou em outro momento agora. Foi que ela falou que ela sempre está aberta para aprender. Sim. Então você vê uma mestra de 98 anos que dedicou a vida inteira para dança, estando aberta a aprender todos os dias, eu até me arrepio, assim, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco para a gente mais sobre ela, mais sobre o método, né? Que ela criou, a dança-terapia, enfim. Então, Maria sempre foi. eh, ela sempre teve essa identificação com a dança, né? Ela é de origem russa, mas sempre nasceu na Argentina por pais russos. E a carreira dela, digamos, o amor dela pela dança, nasceu a partir da observação da mãe dela, que tinha uma perna rígida. Ela tinha tido uma infecção na rótula, e a rótula não se mexia. E a mãe de Maria amava a dança. E Maria também, desde pequena, sempre dançava em todas as ocasiões de uma forma natural, né? Mas ela tomou também como compromisso, através da vida dela, de ser as pernas da mãe, né? De ser a dança que a mãe não podia realizar. E ela teve vários caminhos, começou no balé, né? Como muitas pessoas começam. Depois a vida dela começou a mudar depois da leitura do livro da Isadora Duncan, né? Que era essa grande bailarina americana que eh, cortou com o balé e redescobriu o movimento mais natural através da realmente o contato com com a natureza. Então não usava sapatilha, usava pés descalços. Ela foi a grande inspiradora de Maria, né? E Maria sempre realizava espetáculos solo, tinha só ela nessa busca constante, depois de ter deixado o balé e depois de querer entender realmente o que ela podia compreender da dança a mais, daquilo que já ela sabia. Essas buscas levaram Maria até Nova York para conhecer Martha Graham, que foi a criadora da dança moderna. E nessa época, Maria tinha mais ou menos 30 anos, deixou por um ano um filho de 7 anos com a mãe dela, foi trabalhar nas aerolíneas argentinas para se manter, tirando xerox, passava fome mesmo, e um dia, de tanta fome, ela desfaleceu na frente da Martha Graham, né? E aí a Martha Graham, que naquela época era uma rainha, né? Ela era considerada a rainha da dança, porque ela criou toda o que hoje consideramos como dança moderna, né? Dança contemporânea. E aí ela percebeu, Maria falou, dê carne para essa mulher, porque ela precisa comer. E aí depois desse encontro elas criaram um contato e um dia Martha Graham perguntou, por que você está me procurando? E Maria explicou que ela queria descobrir uma nova dança. Aí a Martha Graham deu 5 minutos para ela mostrar como ela dançava. 5 minutos se tornaram 10, 20, 30, se tornou uma hora. E no final, a Martha Graham falou, Maria, volte para casa, porque o seu mestre está dentro de você, escute ele, né? Então, gente, eu sempre chego nesses pontos e faz 25 anos que eu sei essa história, ela me pega sempre do mesmo jeito, mas enfim. E a partir disso, Maria começou a realizar, então, essa pesquisa nela mesma. E os espetáculos dela usavam objetos da vida cotidiana, cadeiras, jornais, tecidos. E quando ela começou a a dar aula dessa nova percepção que ela tinha da dança, ela compreendeu que, através desses objetos ou através de algumas frases muito simples, o movimento, dentro de uma busca criativa, chegava de uma forma mais simples para as pessoas. E cada vez mais ela foi procurada também por pessoas que tinham alguma realidade psíquica ou física diferente, né? Pessoas com síndrome Down, idosos com Alzheimer,
Uma vez levaram para Maria uma menina que tinha sido encontrada numa caverna. Pensa você, numa Uau. caverna, e que ela tinha virado praticamente um bicho. Ela era toda coberta de pelos. E que ela sobreviveu, parece Mowgli, né? Com a ajuda de animais. Quando acharam essa criança, levaram ela para Maria. Umas freiras que adotaram essas crianças levaram ela para Maria. Então a dança para Maria sempre foi uma quebra de barreiras, né? Sair do movimento estereotipado e encontrar um movimento que fosse compreensível por todos em termos de proposta e que cada um pudesse desenvolver exatamente o seu encontro com aquilo que dentro de cada ser humano o tempo todo dança, né? Então o método, digamos que basicamente é isso, através de estímulos criativos que Maria usou nos espetáculos na vida dela e que agora se tornaram um método, Maria Fuchs, ela faz com que cada ser humano esteja onde for em termos de sociedade, seja qual for o corpo dele, né? E seja qual for também a realidade psíquica, possa encontrar um movimento que diga: eu estou aqui, eu estou vivo, eu tenho algo para dizer. Gente, sou patético, né? Porque eu choro o tempo todo. Inclusive, Não. choro dançando com. Você é lindo e tá me fazendo chorar, e que bom, porque a gente tá vivo e a gente se emociona. E essa é a dança agora. É. Isso é tão vivo, tão vivo. Desculpa, Pio, continua. Não, mas é isso. Então, surgiram daí as primeiras escolas na Europa, que Maria tem acompanhado até os 83 anos, já ativamente. Até 83 anos, essa mulher despencava da Argentina para viajar o mundo, até o momento em que ela resolveu não sair de cena, mas não sair da Argentina. Então, continuou o trabalho dela de formação na Argentina e deixou outras pessoas seguindo as viagens dela, né, por questões físicas mesmo, né? Mas a Maria está com 98 anos, que ela parou mesmo de realizar os encontros, foi 2 anos atrás, que eu digo os encontros sozinha, né? Porque em dezembro eu fui no estudo dela e realizar um encontro e ela, assim, teve 10 minutos que ela entrou, ela foi, ela dançou, assim, incrível, incrível, né? Então, a dança terapia é isso, não tem idade, não tem... todo ser humano... Maria sempre falou que a dança pertence até aos homens que se arrastam na rua, né? Então, é uma possibilidade de encontrar o movimento, não focar na parte que está doente do ser humano, em todos os sentidos, né? Não digo só da doença física, mas ir ao encontro do que está cristalizado dentro do homem, com tudo aquilo que ainda se move, né? E isso acontece também com as pessoas, por exemplo, nos hospitais, assim. Para mim tem sido maravilhoso aprender nos leprosários, nas clínicas psiquiátricas, assim, porque os encontros realmente demonstram que antes de ser habitados por uma doença, somos habitados pela nossa humanidade, né? E que então a pessoa não é que porque tem um câncer ou porque tem as seninhas e ela passa, é aquilo, não tem essa identificação com a doença, né? Mas que tem sempre uma parte sadia no outro que pode ser colocada em movimento. E essa parte sadia que vai ao encontro daquilo que dentro de nós não se move, né? Eu me lembro que num leprosário perto de Goiânia, fui fazer um trabalho por uns anos, assim, e tinha um dia a gente estava dançando com a sombra projetada na parede e uma mulher que não tinha mais os dedos da mão, no final me falou: Pio, eu senti os meus dedos de novo, eles apareceram para mim. E então, isso é incrível, né?
sim. Hum. Isso Ah, não sou eu. Quero falar, isso não sou eu. Assim, para mim está muito claro que o que move Fernanda Cunha dentro do Yoga Dance, que move o Pio na dança terapia, é a manifestação de uma dança que vai muito além da nossa pessoa. A dança é o próprio princípio vital. É se abrir a isso que provoca a mudança, né? Mas ela está em todos, de uma forma, eu não sou mais de ninguém, assim. O que eu faço da minha vida é que eu dei, desde que eu reconheci Maria como a minha mestra, eu falei, gente, eu quero isso assim para a minha vida inteira, uma vida não vai bastar para mim. Então, talvez seja o espaço que damos à nossa criação, né? Quanto o Yoga Dance deve revelar para uma Fernanda que abraçou isso na vida dela, né? Que fez do Yoga Dance a maneira dela de ser. E a pesquisa é infinita, e tudo que as pessoas veem em você, ou que podem ver em mim, não tem a ver unicamente com a gente, com a nossa história como seres humanos, mas tem a ver com a adesão, com aquilo que nos mantém vivo e que está neles também, em igual medida. nossa, Pio, eu super compactuo com isso e eu sempre falo, né, que quando as pessoas admiram e quando eu admiro uma dança sua, na verdade é porque ela está conversando com a minha dança. Que quando Eu, as embarcações chegaram no mar lá do Brasil, os indígenas eles não conseguiram reconhecer, porque eles nunca tinham visto embarcação na vida deles. Então as embarcações, eles só viram quando ela chegou muito perto, porque aí eles sim, falam, nossa, é muito estranho. Então eu sempre levo muito isso comigo, né? Que a gente não reconhece algo que não está ali. Se a gente reconhece uma beleza e é capaz de ser tocado por ela, é porque ela está dentro da gente, né? Então, você deixa sim, de ser a vítima ou alguém que vai ser, né, que vai ser como dependente de algo para ser o protagonista. Está ali em você também, né? Não é exclusivo está. seu. Não é externo, exatamente. É. Ah, eu queria. Bom, a gente falta 15 minutos, eu queria ficar o dia inteiro aqui com o Pio. Eu Além de também. estar morrendo de saudade dele. Pio, eu queria que você abrisse. Eu vou abrir um pouco, né? Tem algumas pessoas falando, perguntando do vídeo. Eu vi que o Lucas já colocou ali a Dança da Vida, que está no YouTube. Várias pessoas falando que vão seguir você, sigam esse homem maravilhoso e os trabalhos dele. Eu Sim, queria que você falasse um pouco. Eu sei que agora, não sei se você deve estar como eu, né? Cancelando tudo, porque é inseguro demais esses tempos, mas tem algo que você queira falar, que você está. Né, tem alguma coisa em aberto, enfim, que você queira falar do seu trabalho, algum convite, fica super à vontade. Eu da Maria. obrigado. Obrigado, Fê. Então, talvez uma coisa que seja você e eu possamos fazer, primeiramente, é tirar essa palavra que estamos cancelando, porque na verdade a gente está adiando, né? Sim, é verdade. E é muito diferente dizer que cancelamos os eventos é, que dizer estamos adiando. Onde adiar é uma, digamos, assumir a responsabilidade de não querer expor as pessoas ao risco, né? Ao risco de... Eu sei que no Brasil isso é ainda mais presente dentro de um senso de responsabilidade pessoal, né? Já que o governo está sendo tão... Mas eu não quero entrar nisso porque, né? Mas, então, cabe a você e a mim dizer, gente, é impensável, né, que a gente possa estar juntos dentro de um ambiente fechado, porque não cabe, né? E mesmo ao ar livre tem que ter bastante cuidados, né? Então, olha, Fê, o que eu posso te dizer é que eu vou fazer isso, vou encontrar as pessoas através daquilo que me anima a vida inteira.
Se eu tiver aqui mais 30 anos, por 30 anos eu vou promover encontros de dança. Eles acontecem aqui na Itália, tanto no Brasil. Nesse momento, na Itália, a gente está um pouquinho mais à frente, no sentido que, exatamente pelas medidas tão drásticas que foram tomadas, o pico de, o pico do, como é que fala em português? Do contágio? Sim, É, contágio. do contágio está descendo, né? Mas, para a gente que, como nós trabalhamos com estar dentro do grupo, ainda não está prevista nenhuma possibilidade, a não ser ao ar livre e com uma distância mínima de 2 metros entre uma pessoa e outra. Então, talvez no final de junho eu consiga encontrar alguém nesse esquema, né? Mas, Fê, assim, acho que se alguém se interessar para saber mais da dança terapia, tem um site, tem os posts aqui. Não se trata nem de me seguir, assim, esse ser eu não sou tão interessante assim, mas a dança é muito interessante, assim. Então, existe o Centro de Dança Terapia, que leva o nome da Maria, chama Centro Internacional Maria Fuchs. Existe um site, tanto aqui na Itália quanto no Brasil, onde tem um calendário de encontros. A formação ela se dá no Brasil com 5 encontros por ano, encontros presenciais, né? Depois tem todo um trabalho que as pessoas têm que desenvolver com supervisão, onde a supervisão a gente chamou de partilha amorosa, porque a supervisão é um termo assim meio assustador, mas assim, tem 4 finais de semana por ano, então a gente dança de sábado a domingo, e uma vez por ano tem um intensivo, que é uma época de 9 dias juntos, de 9 dias intensos de dança, assim, isso por 3 anos, esses são os encontros presenciais. E depois, ao longo desses, a duração prevê mais ou menos 3 anos, esse tipo de encontros, e nesses 3 anos tem etapas que a pessoa desenvolve sozinha. O primeiro ano a gente tem uma atividade que se chama de escuta, que é passar a ouvir os conflitos sem pôr o dedo no outro, mas compreender o que é um desafio que uma pessoa da família ou uma pessoa que você considera chata te proporciona, e não compreender isso estudando o outro, mas compreendendo o que é que essa pessoa te faz compreender de você mesmo, né? Então isso aparentemente não tem a ver com uma dança, mas é dança, porque é não considerar o outro como um inimigo, o chato, mas como um grande espelho que faz com que você possa compreender algo de você. E no segundo e terceiro ano tem progressivamente um estágio que as pessoas fazem, proporcionando a dança terapia. Primeiro em situações onde a pessoa se sente mais confortável, que não são particularmente desafiadoras. E no terceiro ano em situações bem desafiadoras, que é proporcionar a dança terapia em instituições onde tem pessoas que têm limitações físicas ou psíquicas. E todo esse percurso é acompanhado, né, é gravado, e aí acontecem as partilhas amorosas. Esse é o trabalho que toda pessoa faz por ela mesma, né? E os encontros vivenciais são esses, são 5 encontros por ano, por 3 anos. Esse é o que a gente faz. Uau! Quanta cura! Eu estou vendo aí várias pessoas se ajudando e escrevendo seu site. Gratidão, gente. E é isso, vamos dançar com o Fio. E com a Fernanda. E comigo, e com nós dois juntos. Enquanto isso, a gente segue fazendo. Eu espero que tenha sido, para mim, foi maravilhoso te ouvir. Sempre é, Fio. E essas coisas que você falou, né? Eu gosto de pensar da gente não desperdiçar esse momento de escuta.
né? Esse momento de perceber a nossa dança interna nesse momento mesmo. Sim. E eu acho que isso é uma grande coisa que a gente pode fazer nesse momento. E eu tô na mesma situação que você, Pio, adiando as coisas, né? Porque não é seguro mesmo e tá juntos, mas a gente pode estar conectado e eu andei me aventurando a aprender algumas tecnologias novas que eu vivia dizendo que eu odiava e que eu não sabia. Estou aprendendo ainda, erro em público porque muita coisa dá errado ali, tá todo mundo ao vivo e eu não consigo arrumar. Mas acaba tudo dando certo. E aí eu fiz alguns experimentos de yoga dance, estou fazendo ainda, são gratuitos. A gente vai para o terceiro encontro no sábado, então quem quiser mais informações tem aí na minha bio, experimentos de yoga dance. Eles acontecem pelo Zoom, porque eu tenho percebido, sabe, Pio, o quanto tem sido curador esse lugar de fala, ou às vezes de silêncio, onde a gente pode se ver e se humanizar, sabe? E dar nome para as coisas que a gente está sentindo e como que essa dança está sendo. E tem tido trocas muito lindas, não só durante a dança, mas também durante as partidas, porque aí eu abro 15 minutos para as pessoas falarem. Então, quando um fala, né, aquela coisa, o outro se emociona e o outro sente a sua humanidade ali representada. Sim. E isso é uma cura extraordinária. Então, quem não se inscreveu ainda pode se inscrever, é gratuito, não precisa ter nenhum pré-requisito. Aliás, o pré-requisito é estar vivo, porque se você está vivo, você tem a dança. E aí, no sábado, eu vou apresentar o programa, que é a Jornada Yoga Dance Live 2, que são 8 encontros, e 10% dessa renda vai continuar indo para o G10 Favelas, que é esse programa, né? E, enfim, então, é isso que tem por agora. E esses encontros como esse aqui que a gente fez juntos, esses espaços de fala. Então, eu não sei se alguém tem alguma pergunta que queria fazer para o Pio ou para mim. A gente tem... Eu não enxergo nada, viu, Fê? Ah, tá. Do Então que tá... eu vou olhando e vou te passando, Pio. Se quiser fazer alguma pergunta, Experimentos de Yoga Dance está no link da bio, isso mesmo, no link do Insta. Aqui a Ana está falando que ter um corpo é o pré-requisito. Algumas pessoas estão falando que foi muito nutridor. Repete. Eu não sei o que é bem para repetir. Eu quero um encontro de Yoga Dance, estou muito curiosa. Então, Ruth, você pode entrar lá na bio e fazer a sua inscrição. É super gratuito. E aí no sábado eu vou explicar mais, sábado às 10 horas. Se alguém tiver pergunta, gente, pode escrever aqui para a gente aproveitar esses últimos minutinhos, que aí eu falo para o Pio as perguntas. Pio, tem muitas declarações de amor para você. Ai, tá? obrigado. Todo você, Pio. A Mari Romano está falando. Só agradeço. Alguém está perguntando, Pio, se você já sabe quando que vai ser o curso no Brasil. Então, eu vou fazer um encontro Zoom com um grupo de pessoas que já estão inscritas, né, no intensivo. Mas de uma forma geral, eu posso dizer que o encontro no Brasil vai ser no momento em que as pessoas possam estar seguras de estar juntas, né? Isso acho que é fundamental. Seria muito incoerente por nossa parte poder, assim, proporcionar algo que colocasse realmente as pessoas em risco, né? Então, eu também, como você, tenho proporcionado online um estudo sobre a simbologia no método Fuchs. Ele ainda está acontecendo. Aqui na Itália é uma vez por semana, no Brasil tem sido assim, demos uma pequena pausa, mas vai recomeçar, porque como você está falando, né, isso é o que temos agora, né? Não adianta a gente reclamar ou se queixar, isso é o que temos, é o presente, então... Sim. E como que as pessoas podem se inscrever depois que você reabrir? Vocês vão colocar essas informações no Instagram ou no site? Sim, no Instagram, no site, no Facebook, elas sempre aparecem, né? Então, tá bom. é super E aí fácil.
Alguém perguntando, Pio, se para fazer a sua formação em dança-terapia precisa ter alguma formação em dança. Então, eu nunca dancei na minha vida até os 25 anos atrás. Eu tenho 62, então não. Precisa ter vontade de se conhecer e estar vivo, como você falou. A Sara está falando que te ama. Obrigado. Pessoas falando que não consigam parar de chorar, que estão com muita saudade de você. Eu também. O amor é a condição natural do homem, né? Sim. Alguém está me perguntando se a aula de ontem fica disponível. Se você já se inscreveu, Elisa, ela vai ficar disponível sim, ela vai para o seu e-mail. E depois eu vou colocar ela no Telegram também, no canal do Telegram. Meu Telegram é Fernanda Cunha Yoga. Sim, tá gravando, conversa com o Pio, tá gravando e eu vou colocar no YouTube também, para quem não pegou desde o início. Pio, o teu silêncio no início da prática é indescritível. Alguém falou. Acho que é isso de perguntas. O restante é muito amor por você, Pio. Muitas pessoas falando que te amam. Eu também. É isso. Tá. Aqui tá uma pessoa perguntando qual seria uma boa frase gatilho para humanizar essas dores, raivas e medos que pairam no ar. Pode responder, Fê. Essa é a grande questão, né? Fê, eu assim, sinto que eu não sou uma pessoa que, por exemplo, sai dançando pela casa. Assim, isso não faz parte de mim. E fora quando estou ouvindo uma música que me fala, então eu preciso compreender a música com o corpo, né? Então, sim, aí eu me abro a isso. Mas eu sinto que a grande dança, nesse momento que todos estamos vivendo, e digo isso porque está ligado à pergunta que alguém fez agora, né, sobre o raiva, etc. A minha dança, nesse momento, tem a ver com o tempo. Com um tempo bem específico, principalmente, que é o tempo que eu encurto quando surge algum conflito, né? Eu tenho feito isso, assim, dentro de casa, com pessoas que estão fora, que eu me desentendi, às vezes, ao longo da vida, pessoas que já fizeram a passagem, inclusive. Eu tenho dedicado toda a minha atenção, e essa é a minha dança, é talvez a única sugestão que eu possa dar em relação ao que fazer nesse tempo, né? Que realmente quando surge algo, que seja dentro de casa, se você convive com alguém, ou fora de casa, encurtar o tempo dos conflitos, porque realmente não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo. Então, mais leveza, mais realmente resolução e deixar fardos. Meu Deus, eu com 62 anos quero realmente ficar cada vez mais livre de tudo que não serve, né? Então eu tenho chamado dentro do meu silêncio também pessoas, algumas que já se foram, eu tenho chamado até pessoas que eu não falava há anos e com as quais eu assim perdi o contato por desentendimentos, coisas humanas, né? E tenho feito o primeiro passo. O primeiro passo de dizer, cara, assim, tá tudo bem, realmente, que você siga a sua vida feliz, etc. E com uma necessidade primordial nisso tudo de não esperar nada. Porque às vezes quando contratamos uma pessoa porque queremos, né, dizer para ela, olha, tá... Desculpa, a gente vai cair em menos de 1 minuto. Então isso, é encurtar o tempo dos conflitos, dizer, gente, mais amor e menos raiva. Lindo, muita gratidão, Pio. Te amo. Gratidão Eu também, por todo Fê. mundo. Muito obrigado.
Muito obrigada a você sempre.